PSG e Arsenal, Bahia e Nacional. Separei os dois melhores jogos dessa quarta-feira e nesse vídeo aqui a gente vai analisar as odds dessas duas partidas. Vamos lá então, a gente vai começar primeiro por esse jogo do PSG. Vale primeiro já destacar o contexto. No jogo de ida o Arsenal perdeu por 1-0, ou seja, o PSG abriu uma margem de um gol, né? Gol do Dembélé no início do jogo e administrou esse placar. Então o PSG precisa basicamente de um empate para passar de fase. Já o Arsenal vai ter que produzir o resultado. O jogo de hoje, né, dessa terça-feira, no momento que estiver saindo o vídeo também, é um jogaço em que a Inter de Milão foi para a final da Champions. Acaba que assim, era muito nítido que o futebol do Barcelona é um futebol mais vistoso, é um futebol mais bonito. Mesmo não ganhando a Champions, o futebol do Barcelona é o melhor futebol do mundo. Depois do Barcelona, para mim, é o PSG. E aí a gente pode falar a eficiência da Inter de Milão, é um time muito bem treinado, uma linha de defesa muito forte, e que eu comentei no vídeo de ontem, né? Talvez a Inter de Milão seja o time que tem mais gols surgidos de jogadores de linha de defesa, né? E foi o que aconteceu. A Cherby fez gol, o Dumfries tá jogando um absurdo, né? Tanto com gols, assistências nos dois confrontos, ele que joga de ala direita, né? Enfim, vamos começar aqui por esse PSG e Arsenal. Só antes o lembrete para você se inscrever e ativar o sininho para o YouTube sempre te mandar os vídeos novos. Sempre eu trazendo os dois melhores jogos de cada dia aqui no canal. Então, com você inscrito com o sininho ativado, o YouTube vai te mandar esses vídeos. Então, olhando para esse PSG e Arsenal, a vitória do PSG paga 2,15, o empate 3,50 e a vitória do Arsenal 3,25. Acaba que nem eu falei, o futebol do PSG é mais vistoso, é um futebol melhor de se assistir. Eu diria que mesmo o PSG já tendo feito o placar, existe fortes possibilidades do PSG ser mais dominante no jogo, ter mais a bola e ser mais protagonista, mesmo com o Arsenal precisando do resultado. O Arsenal é uma equipe que tem um sistema defensivo muito forte, tem uma bola aérea que talvez o Arsenal tenha a melhor bola aérea do futebol mundial. É uma equipe muito bem treinada. Só que às vezes falta o desequilíbrio, falta a jogada diferente. É muito dependente do Odegaard em quesito de um passe diferente, de uma visão de jogo diferente e dos dribles tanto do Martinelli tanto do Bukayo Saka, né? E o PSG tem um repertório criativo maior, tá bom? Se o Arsenal tivesse feito a vantagem, seria um jogo em que o Arsenal provavelmente ia conseguir segurar esse jogo de forma eficiente. Não vai ser o que vai acontecer, porque o Arsenal vai ter que ser propositivo, né, para reverter esse placar. Vamos olhar aqui primeiro as linhas de finalização, nesse meu critério mínimo de odd 2. Olhando para o lado do PSG, a primeira aqui é o Beraldo, só tem o Beraldo e o Kimpembe. Dois zagueiros, então não vale a pena. Por mais que o PSG utilize três zagueiros, muitas vezes, né? Sendo o Pátio, o Marquinhos e o Beraldo, ou às vezes o Pátio, o Marquinhos e o Nuno Mendes descendo para uma linha de três zagueiros, né? E aí o Hakimi fazendo um corredor pela direita, o Kvaratskhelia ou o Barcola quando joga caindo mais, ou o Doué também. Enfim, é um time que tem muitas movimentações interessantes, esse time do PSG, mas tanto o Beraldo quanto o Kimpembe, jogadores de zaga, então não vale a pena. Aí agora a gente vai olhar o lado do Arsenal, um Arsenal que precisa do resultado, que nem a gente já comentou. Primeira linha de odd 2 aqui é o Braden Clark. Deve ser um moleque da base, não conheço. Depois veio o Lewis Kelly, lateral esquerdo. Timber, lateral direito. Ben White, zagueiro barra lateral direito. O Kivior, zagueiro barra lateral esquerdo. E o Saliba, zagueiro também. Então, tudo jogador de defesa. A questão aqui é que tanto o Lewis Kelly quanto o Timber são laterais que podem chegar à frente. Tá bom? O Lewis Kelly foi importantíssimo contra o Real Madrid. Fez uma grande eliminatória contra o Real. E o Timber também é um cara que chega bem à frente quando sobe. Então são dois laterais que chegam bem à frente. O Timber é um pouquinho mais experiente, por mais que seja muito novo. É porque o Lewis Kelly realmente é muito novo. Mas laterais, então não vale a pena. Linha de gol, não vai pagar nada para nenhuma das duas equipes, né? O Arsenal, que é a zebra, entre aspas,
paga só em 30, o PSG menos ainda, né? Linha de cartão não vai pagar quase nada, né? Também aqui, ó, o PSG 1,25, o Arsenal 1,20 para um cartão no segundo tempo. Linha de falta no lado do PSG, vamos ver se tem algo que pague odd 2. Ó, tem o Dembélé, mas o Dembélé é centroavante. E tem o Vitinha. O Vitinha eu vou usar. Vitinha meio campista, de combate, tá? Então, num jogo tenso assim, eu vou usar a falta do Vitinha, tá bom? Eu gosto de pegar a linha de falta de meio campista. Então, o Vitinha a gente vai utilizar. No lado do Arsenal, por sinal eu falei da linha do Pedri, né? E o Pedri jogou de segundo volante, que jogou o Dani Olmo junto. Eu não conferi se o Pedri fez falta ainda. E eu não reparei durante o jogo. Não fiquei focado nisso. Mas o Pedro jogou de segundo volante. Depois eu vou ter que conferir para ver se ele fez falta ou não. Mas era uma linha que pagava mais de odd 2. Eu não usei porque eu tava com receio dele jogar mais avançado, né? Enfim. Ahn, olhando aqui pro lado do Arsenal, tem o Odegaard, paga odd 2, mas ele é um meio de criação. Já é quase um. Esse terceiro homem de meio de campo. Então é um cara com muito mais funções ofensivas. Então não vou usar. E é isso. Então até o momento a gente vai usar a linha de uma falta do Vitinha. E nas linhas de desarmes, vamos ver aqui se tem algo interessante. Dificilmente, cara. Linha de desarme para meio campista, que é o que eu gosto de usar, não passa de 1,20, 1,30 direito. Então não tem nada também não. Nas outras linhas de uma única coisa, não vai ter nada interessante também não. Então o que a gente tira desse PSG e Arsenal? Uma falta do Vitinha. Aqui, ó. Uma falta do Vitinha. Tá bom? É um jogaço. E a melhor linha na minha visão do jogo, no meu critério mínimo de odd 2, é essa linha de uma falta do Vitinha. Mais de um gol asiático no primeiro tempo, eu não usaria, porque, que nem eu falei, é um jogo em que o Arsenal é uma equipe que tem um sistema defensivo muito forte, e é um PSG que não precisa vencer, precisa só administrar o jogo. E nem pagaria odd 2, né? Que eu pagaria só 1,65. Mas eu não acho que vale a pena. Tá? Pode até sair 5 gols no primeiro tempo. Mas eu não usaria essa linha de mais de um gol asiático no primeiro tempo nesse cenário aqui não. Tá bom? Então só essa linha do Vitinha. Aí agora a gente vai pro jogo do Bahia. Bahia e Nacional. As linhas de resultado estão assim. Vitória do Bahia paga 1,55. Empate 4,10. Vitória do Nacional 6,25. Um Bahia mandante. É um Bahia que começou muito bem essa fase na Libertadores. O Bahia vive um momento espetacular. Talvez esse seja o melhor momento do Bahia nos últimos 20 anos. Talvez até mais do que isso, tá bom? Desde que o Bahia virou SAF, nessa temporada se encaixou com o Rogério Ceni. A gente veio aqui, venceu os últimos 5 jogos. Na Libertadores, venceu o Atlético Nacional em casa, venceu o Nacional lá no Uruguai, empatou com o Inter e agora vai jogar em casa contra o Nacional. E é um Nacional que eu tinha feito aqui a análise daquele jogo do Nacional contra o Inter, né? E eu falei, era o jogo da vida do Nacional. O Nacional abriu 3-0, fez o mais difícil. E conseguiu tomar um empate, fechou num 3-3, né? Esse é outro jogo importantíssimo para o Nacional. Se o Nacional perde, fica quase impossível, talvez até brigar por Sul-Americana. Então é um jogo da vida de novo para o Nacional. Vacilou contra o Inter, era para garantir os 3 pontos. E agora vai ter que dar a vida de novo contra o Bahia. Tá bom? Vamos ver aqui as linhas. De finalização, dificilmente vai ter algo interessante do Bahia, porque é amplo favorito, né? Ó, a maior linha é 1,50 para um zagueiro, que é o Ramos Mingo. Não vale a pena. No lado do Nacional, vamos ver se tem algo. Ó, o primeiro aqui é o Anchieta, não conheço também. O Coates fez gol no Inter, mas é zagueiro, então não vou usar. Tem o Milão, o Caglione e o Jonathan Rodrigues. Eu já comentei aqui no canal, eu só gosto de pegar linhas de jogadores que eu sei as características. Então, o que eu conheço bem desses de odd 2 aqui é o Coates. E eu não vou usar, por mais que ele tenha feito gol no Inter, ele é zagueiro. Ele é o cara a ser procurado na bola aérea, é verdade, né? Essa bola parada. Só que eu gosto de pegar jogador do meio pra frente, dessas linhas de finalizações, né? Então, não vou usar essa linha, não. Linha de gol, cara, aqui, não sei, ó, o Dubai não vai pagar quase nada, 1,14. Do Nacional, paga quanto? 1,72. Ainda bem para não criar uma dor de cabeça. Se pagasse odd 2, eu não sei se eu usaria ou não. Porque, como eu falei, tem duas formas de se enxergar.
É o jogo da vida do Nacional, só que ao mesmo tempo é um Bahia com um sistema defensivo muito forte, cara. Acho que desses últimos 5 jogos, se bobear os últimos 5, o Bahia venceu por 1-0. Vencendo sempre jogos difíceis em que o Bahia não é vazado e que vence por um placar apertado. E não é porque um Bahia é retranqueiro, é porque um Bahia que sabe o que faz dentro do jogo, né? O Rogério Ceni é muito esperto, cara, é um dos maiores jogadores da história do São Paulo, né? Então ele é muito inteligente e vem lidando bem nesses jogos do Bahia, né? Ainda bem que não pagou de 2 porque eu ficaria em dúvida se eu usaria ou não. E só tem essa linha. Mais de um gol asiático no primeiro tempo eu também não usaria. E eu acho que nem vai pagar. É, pagou 1,85. Mas eu também não usaria justamente porque os jogos do Bahia vem tendo pouquíssimos gols. Então a linha que a gente vai usar hoje, essa linha de uma falta do Vitinha e as variações. Tem que ver se dá pra pegar até 3 faltas dele. Eu acho que só vai dar pra usar 2. Ó, o Vitinho aqui, só vai dar pra usar 2. E eu agora tô fazendo o seguinte, eu pego a primeira e a segunda linha, se tivesse 2 ou mais apostas, eu usar o múltiplo delas também. E na variação da variação, eu utilizaria só a somatória delas, né? A múltipla, não pegaria individualmente. Como não é o caso, é só a linha simples e a variação, a gente vai usar aqui então uma falta do Vitinha na odd 2, 2 faltas do Vitinha na odd 6,50, tá bom? Como é um critério mínimo de odd 2, a gente pode errar tranquilamente essa segunda. O importante é acertar a linha de uma falta dele. Se ele fazer uma falta e não fazer 2, a gente já está no elas por elas porque é justamente uma odd 2. Por isso é esse meu critério. A gente acertando metade, tá ótimo, tá bom? Se não acertar, faz parte. No dia seguinte a gente vai de novo, vai de novo. Eu posso errar 4, 5 dias seguidos. Se eu acertar a linha base e a variação em um dia, a gente já compensa todo o resto, porque é uma linha de odd alta e uma linha tranquila. 2 faltas de um meio-campista em um jogo tenso assim, né? E o meio de campo do PSG deve ser o quê? Vitinha, Fabian Ruiz e o João Neves. Desses caras, talvez o Vitinha e o Fabian Ruiz sejam o que tenham. Todos têm liberdade para chegar à frente, né? Esse time do PSG não tem um camisa 10, tem 3 meio-campistas que chegam bem à frente. Fora o Zaire Emery, que vem bem no banco também, né? Enfim, mas o Vitinha é uma grande liderança desse time do PSG. Então, 2 faltas, 2 linhas, né? Primeiro a de uma falta e depois a de 2 faltas dele foram as selecionadas para esse jogo de PSG e Arsenal. De Bahia e Nacional a gente não usou nada, tá bom? Vamos aí para a reta final do vídeo. Então tá aí, deu para analisar as odds desses 2 jogos, 2 jogaços. Eu cogitei trazer Atlético Grau e Grêmio, só que seria puro clubismo. Bahia e Nacional é um jogo muito mais equilibrado, um jogo muito melhor, né, do que Atlético Grau e Grêmio. E de fato, disparado o melhor jogo do dia. Esse PSG e Arsenal promete bastante. É, e o vencedor desse confronto vai enfrentar a Inter de Milão. Cara, eu queria dizer, putz, seria interessante ver um Barcelona e PSG na final da Champions, porque são os dois melhores futebols do mundo, né? Tanto o Barcelona, principalmente, quanto o PSG. E se for uma Inter de Milão e Arsenal, né, seria interessante também, mas não seria tão vistoso essa final. Seriam dois times com estratégias muito boas. A Inter de Milão com 3 zagueiros, um time que se defende bem, um Arsenal com uma bola aérea muito boa e por aí vai, né? Mas se fosse PSG e Barcelona seria um futebol muito vistoso, muito bonito de se ver na final da Champions. Não vai ser isso que vai acontecer porque o Barcelona foi eliminado. Isso é muito ruim, inclusive, pro Rafinha, pensando em bola de ouro, né? Porque agora a Inter já na final, se a Inter é campeão, o Lautaro vem firme pelo título. Aqui se o PSG é campeão, o Dembélé vem firme. Título não, pela bola de ouro. O Dembélé vem firme também. No Arsenal não tem bem um craque, né? Seria quem? O Rice? O Odegaard não fez nada demais também. O Martinelli também não, né? Então, o melhor pro Rafinha, pensando em bola de ouro, seria o Arsenal ser campeão da Champions. Porque o Rice não vai ganhar a bola de ouro. Dificilmente vai se repetir o que aconteceu com o Rodri, né? Enfim. No geral é isso. Deu pra gente analisar as odds desses jogos de quarta-feira, desses 2 melhores jogos. Gostou do vídeo? Deixa o like. Não gostou? Deixa o dislike. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho pro YouTube te mandar os vídeos novos. Valeu e falou!